Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17, para a leitura da palavra, mesmo sentados, mas reverentemente, abramos os nossos corações para ouvirmos a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 17, estarei lendo a partir do verso 17 também. 1 Samuel, quem tem a Bíblia para cantar é a página 309. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 17. Disse Jessé a Davi, seu filho, leva, peço-te, para teus irmãos, um éfa deste trigo tostado, e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, e ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles, e todos os homens de Israel, estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento, quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha, e chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o dualista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas. Ele dará por mulher a filha e a casa de seu pai, isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Até aqui. E ainda só um versículo em Hebreus 11, verso 1. Hebreus 11, verso 1. Eu sei que vocês sabem de qual é salteado. Apenas Hebreus 11, o verso 1, que fala sobre a fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que não se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Amém. Feche os olhos. Pai, obrigado por esse momento especial, nessa linda manhã de domingo, que o Senhor nos reuniu nesse santuário para aqui cultuarmos o Teu nome, Senhor Deus, louvarmos o Teu nome com lindos cânticos, que esses tenham chegado até o Teu trono de graça e tenham alegrado o Teu coração. E agora, Senhor Deus, nos fale através da meditação da Tua palavra, através desse veículo. Deus, fala comigo primeiramente, depois fala com cada coração, que aconteça aqui, Senhor Deus, a Santa Comunhão. Alimenta-nos, ó Deus, pois precisamos ouvir muito a Tua voz, precisamos da Tua ajuda, da Tua bênção, da Tua salvação. É a nossa oração, meu Deus, meu Pai, no nome santo de Jesus, Teu Filho, nosso Senhor. Amém. Dois textos lindos, muito conhecidos, especialmente de Samuel,
Desde criança, muitos de vocês já tiveram acesso a essa literatura de como Deus tinha tratado o seu povo, como fora a experiência do seu povo com Deus e de Deus com o seu povo. A palavra de Deus, eu gosto de pensar que é bem isso, é o registro das experiências de Deus com o seu povo e vice-versa, da experiência do seu povo com o seu Deus, e Deus ordena que fosse registrado para que isso pudesse chegar até nós. Isso já faz milhares de anos. Eu queria falar um pouquinho sobre, à luz desses dois textos, sobre fé e atitude. Fé e atitude. Porque quando nós pensamos num projeto, em algo que precisamos realizar, sabemos que teremos muitas coisas para enfrentar, algumas lutas para enfrentar. Isso faz parte da vida humana. A não ser que não planejamos minimamente e estamos vivendo de qualquer jeito, sem refletir, e estaremos sem rumo. Onde queremos chegar? Como estaremos chegando onde chegaremos? Porque a algum lugar vamos chegar. A vida é mais simples quando apenas sonhamos e não temos expectativas de muitas coisas. Quando não queremos ter muito trabalho, nem muito esforço. É uma vida sem perspectiva de realizar muita coisa, sem sonho nem desejo. E se sonha e deseja, é incoerente se não se preparar para os inevitáveis embates. Davi recebe uma missão. Ele já desenvolvia uma grande missão, se conhece a história dele. Já tinha enfrentado grandes desafios cuidando do rebanho da família. A saber, ele era o mais novo da casa de Jessé. Eram 8 irmãos, e ele era o 8º, menorzinho, o caçulinha, que é o que mais sofre na casa. Não é um menorzinho diferente de hoje. O menorzinho é o que mais apanhava, isso aqui, os irmãos mais velhos, tinha todo mundo para cuidar dele. Né? Hoje não, hoje o menorzinho é paparicado demais, todo mundo corre, cuida, isso aqui, todo mundo protege, os mais velhos apanham por conta do menorzinho. Não foi assim, né, Gabriel? O mais velho fica apanhando, ele é o culpado. Mas você não tem razão. É assim, calado você está errado. Porque o menorzinho, Estevam, você deu trabalho com o Julinho, né? Mas hoje é assim. Antes, o menor era menor. Nós vamos ver aqui alguns aspectos dessa característica de Davi ser o 8º filho, o menor da casa de Jessé. Certa vez um amigo, hoje pastor também, e conversando com a gente assim, eu não sou ninguém, não sou nada, eu sou o menor da casa de Jessé. Se referindo a Davi, né, que é grande coisa. Davi faz parte da linhagem que vai desembocar em Jesus, o belemita Jessé, da sua descendência. Davi, então, nós conhecemos um pouquinho da sua história, já tinha recebido uma missão e já desenvolviam essa grande missão. Já tinha enfrentado grandes desafios, cuidando do rebanho da família, olha a responsabilidade, cuidando da subsistência, da organização econômica da família. Ele vivia uma grande vida assim, mas com muita intensidade. Vivia a sua vida com muita intensidade, porque era muita responsabilidade. Fazia parte de uma grande família, 8 irmãos, aliás, são 8, né? E papai e mamãe. Como servo do Senhor, ele viveu alguns milagres em sua vida. Nós vamos lá olhar um pouquinho para frente aí no capítulo 17, a partir do verso 33. Porém, Saul disse a Davi: contra os filisteus não poderás ir nem para pelejar contra ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro, desde a sua mocidade. Davi respondeu a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Estou falando dele, da sua experiência. Quando veio um leão e um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, ou livrei o cordeiro da sua boca.
Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. E o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Aqui Davi está contando, conversando com o rei de Israel, Saul. Você conhece essa história? Ou seja, Davi já tinha vivenciado muitas experiências na sua vida cotidiana. É onde nós enfrentamos nossas maiores lutas, no nosso cotidiano, no dia a dia. Nós somos sempre afrontados, sempre nos aparecem muitas coisas para resolvermos, às vezes que nos levam a crises enormes, mas precisamos entender que diante das nossas responsabilidades nós temos que resolver isso, ir em frente. E ele conta aqui que um leão pegou lá uma ovelha e ele foi atrás, não abandonou, e tirou a ovelha da boca desse leão. Davi era um mocinho, que era um belo jovem, ruivo, mas aguerrido. Era menorzinho, mas aguerrido. Era mais novo, mas aguerrido. Cuidando do bem da família. Davi não perdeu a oportunidade de exaltar o Senhor quando o povo de Deus foi afrontado. Ele ficou abismado com a fala daquele grandalhão Golias, afrontando todo o povo de Deus. E era assim, se alguém enfrentasse o Golias, um soldado, e vencesse, o outro povo se tornaria escravo. E aí, como ele era muito grande, lutador desde muito tempo, muito experiente, ninguém quisera enfrentar o Golias. Todo mundo se acovardou. Davi, o menorzinho da casa de Jessé, muito moço, não se acovardou, ficou até muito bravo. Esse incircunciso filisteu, aquele que não serve a Deus, aquele que não está nem aí para as coisas de Deus, e se serve a algum Deus é de qualquer jeito, incircunciso filisteu, vem aqui e afronta o povo de Deus. E o que nós temos feito hoje, diante das afrontas que nós temos visto e ouvido, às vezes enfrentado? Davi enfrentou a afronta. Ele viu, ele sentiu o povo, ele se sentiu afrontado pelo Golias, pelos filisteus. Não é, estão afrontando o povo de Deus, mas eu sou apenas um. Não, nós somos um do povo de Deus, representamos esse Deus. Ou nós achamos que não diz respeito a mim, não tem nada a ver com essa história. Sim, nós temos sim. Se nós somos servos de Deus, nós temos sim a ver com essa história. O que temos feito a esse respeito? O que há em nosso coração? Medo que nos acovarda, como aos soldados de Saul? As ideologias do presente momento querem nos calar? Como temos enfrentado essas ideologias, essas coisas que temos aí visto ao nosso redor? Como é que nós temos enfrentado essa bagunça generalizada, que misturam as coisas sagradas com as profanas, e nós ficamos calados, porque as coisas são tão grandes, gigantes, e vêm de instâncias superiores, e nós calamos. Nós precisamos pensar um pouco como Davi, menor da casa de Jessé, muito moço, não se contentou, não se acovardou, disse: eu vou enfrentar esse gigante. E nós conhecemos a história. E aqui, a fé de Davi foi o diferencial. A fé dele foi o diferencial. Lembra que nós lemos Hebreus 11? A fé, o que é? É a convicção, aquilo que nós esperamos, não o que nós temos, estamos pegando, não, aquilo que nós não vemos. É a firme convicção das coisas que não vemos, mas esperamos. Isso é fé. Tem gente que tem fé nas suas coisas, tem fé no seu poder aquisitivo, tem fé naquilo que consegue com o seu trabalho, ele tem fé naquilo que ele está olhando. Isso não é fé. Isso é você detectar a realidade. A fé é a firme convicção das coisas que nós não vemos, mas esperamos. Davi viu o gigante.
Ele tinha que enfrentar esse gigante. E aí só pela fé. Porque pela realidade seria fácil perder essa guerra. O gigante era gigante de fato. Tinha muita experiência, além de ser muito grande, muito mais forte. Tinha muita experiência. Mas o diferencial de Davi foi sua fé. Ele olhou para o Senhor que estava com ele e não se acovardou diante das grandes afrontas, dos enormes desafios. É a fé que nos dá a disposição, é a fé que nos impulsiona a realizar as coisas que nós não temos condições. Quanto de nós hoje está afetado emocionalmente por achar que não tem condições? Pastor, eu não aguento mais, eu não consigo mais dar um passo. Eu tenho medo de acordar todos os dias, de sair da cama porque os gigantes são enormes. Eu não quero enfrentar mais nada, estou cansado, pastor. Você não é o único. E ele olhou para o Senhor que estava com ele, mas não se acovardou diante das grandes afrontas, dos grandes desafios. Davi, portanto, se preparou para a luta. Conhecemos aqui a história, você pode ler depois com calma em sua casa, que o rei pegou lá a armadura e falou: tá bom, você quer enfrentar o gigante? Tudo bem, vamos lá, tomara que você vai e consiga, né? Você está bravo mesmo, sangue nos olhos, está aqui a armadura. E nós conhecemos o texto, a armadura não serviu, ele era muito pequeno. A espada era de ser muito grande, ele ia arrastando a espada, uma coisa cômica até de ver. Eu fico imaginando os irmãos, os 7 irmãos, tipo assim, que vexame. Esse moleque vai apanhar tanto depois. Deixa quando chegar em casa, papai que não segure, porque vai apanhar. Olha que vergonha está fazendo a gente passar. Né? A armadura, para ele subiu na armadura. Cadê o Davi na armadura? E aí ele falou assim, não, eu enfrentei o leão e o urso com as minhas próprias mãos, com a minha fundinha, com a minha cordinha aqui e as 5 pedrinhas que ele pegou no riacho. Foi as armas que enfrentou o Golias. Você conhece a história? Ele não se acovardou. O diferencial foi sua fé. Ele tentou usar as armas do seu rei, as armaduras, as estratégias, mas não deu certo. O que deu certo foi por sua fé em ação e a sua experiência com o Senhor no seu dia a dia. Qual é a sua armadura hoje? Quais as suas ferramentas hoje para enfrentar os seus problemas, seus deleites, os seus dilemas que você tem enfrentado hoje, que você tem usado como ferramenta? Ou você não tem enfrentado? Você tem virado as costas e fugido, como a grande maioria do povo fez, com medo, se acovardou. O gigante é forte mesmo, é muito grande, o gigante Golias. Mas vamos acovardar, sendo que o nosso Deus é maior que isso? E é pela fé, porque pela realidade nós nos acovardaremos mesmo, porque a luta é muito grande. Uma coisa que eu estava lendo aqui, a gente estava lendo o texto e me surgiu agora, aquele que vencesse ao Golias, o rei ia dar muito de presente, inclusive casar com a sua filha, a Milca. Olha só que loucura. Eu tenho 2 filhas. Imagina mudar minha filha para casar com alguém aí. Mas era prática. Era prática na antiguidade isso. Aquele que vencesse o gigante Golias, ia receber muito prêmio. E o que me chamou mais atenção, que fiquei assim, que ia ficar livre, a família inteira ia ficar livre do imposto de renda. Fantástico, gente, do IR. O leão não ia mais bloquear mais nada, olha. Nós estamos daqui a pouco de criar imposto de renda aí. E aí, uma das coisas que Saul ia dar para a família inteira, livre de imposto, seu Isaac. Não ia pagar mais imposto de renda. Um diabo grande. Quem sabe isso animou também Davi. Aí ele ficou mais animado, agora que eu vou pegar esse gigante aí. E aí, ele foi em frente. Porque ele já tinha muita ação na sua experiência com o Senhor. Aqui está o segredo, querido irmão, querida irmã. São as nossas experiências com o Senhor, no nosso cotidiano.
cotidiano, se nós não tivermos experiência com o Senhor no nosso cotidiano, nós não venceremos nenhuma batalha. Nós teremos que vencer batalhas que são propostas a nós, mas se tivermos experiências com o Senhor no dia a dia, no cotidiano, no nosso devocional, na nossa oração, no nosso compartilhar da graça de Deus com os outros, se nós não tivermos experiências com o Senhor, nada faremos, nada seremos. Aquilo que nós queremos vai ser apenas sonho, é incoerência, não vamos realizar nada, porque nós não temos fé para alcançar aquilo que nós não enxergamos. E se nós queremos ter as vitórias que nós queremos, chegar onde nós queremos, nós temos que abraçar o Senhor Jesus hoje e temos as nossas experiências com Ele dia a dia. E aí Ele vai nos dar condições de vencermos as nossas batalhas cotidianas. A luta que nós enfrentamos todos os dias, Ele vai nos dar condições para vencermos essas batalhas. E aí seremos fortalecidos. E quando afrontarem o povo de Deus, quando nos afrontarem, nós não nos acovardaremos. Porque nós temos experiências com o Senhor. Porque nós vencemos as nossas próprias batalhas. As nossas próprias batalhas nós vencemos em o nome do Senhor. Ele nos fortalece. Ele nos fortalece. Porque Ele tem nos visitado dia a dia. Qual tem sido a sua experiência com o Senhor? Como tem sido as suas lutas na sua caminhada? Temos nos acovardado, temos seguido em frente com a fé depositada nele, no Senhor? Às vezes nós gostamos muito dessas histórias, das experiências desses servos com o Senhor, como desse belemitazinho Davi, mas não olhamos para o cotidiano, o dia a dia, o levantar a cada dia, o sol que nasce todos os dias. Esquecemos que eles também são pessoas como eu e você, que têm dilemas, desejos, terríveis pecados internos a serem vencidos, mas venceram. Porque na ação do dia a dia, na experiência com o Senhor, puderam vencer. Não com as armaduras desse mundo, que para nós não serve, mas sim com a nossa experiência com o Senhor. Minha experiência com o Senhor. Queridos, ao iniciarmos uma jornada, um ano de trabalho, com certeza alguns Golias podem se levantar contra a nossa caminhada, a nossa vida. Qual Golias temos hoje? Quem é o seu Golias hoje? Quem é aquele que está tirando a paz, que está deixando você inseguro, está te afetando profundamente? Como se chama esse Golias? Dê nome a esse Golias. Se for um, vários. Coloque diante do altar do Senhor. Faça como Abraão. Colocou lá tudo que o Senhor pedira sobre o altar, até o seu próprio filho colocou no altar. Coloca tudo no altar. Coloca o seu Golias no altar. Dá nome para eles. O pecado pode ser o nosso maior desafio para andarmos de fato em vitórias com o Senhor. Ou você acha que o pecado, não tem pecado não, pastor, eu sou uma boa pessoa. No nosso tempo é assim, as pessoas já não acham que tem pecados. Acho que, não, pecado, pastor, é errar o alvo. É verdade, numa interpretação teológica mais aprofundada é um pouco assim. Mas vamos mais aqui embaixo. Pecado é não fazer a vontade de Deus, ou deixar de fazer as coisas certas. É entregar meu coração a Ele, é não ser promíscuo, adúltero. Isso é pecado. É buscar se libertar das contaminações desse século. A verdadeira religião, segundo Tiago, é você visitar os órfãos e as viúvas nas suas mazelas, nas suas dificuldades e guardar-se da corrupção desse mundo. Estamos à porta do carnaval mais uma vez. Eu escrevi um artigo do nosso boletim desse mês, que eu acho que você não leu, sobre o carnaval. Tenho certeza que aqui dois, três leu. Os demais não leram o boletim.
o editorial do boletim. Você lê então, é uma chamada sobre o carnaval. Ficamos brincando com o pecado, brincando com Satanás e seus demônios, e depois queremos ter vitória sobre o pecado, sobre a vida, e queremos ser prósperos, queremos ser felizes, saudáveis. Com Deus não se brinca. Nossa vida é essencialmente espiritual. O Senhor Jesus deu sua vida para nos salvar. Salvar o quê? Nosso espírito, nossa alma, nos fazer pessoas eternas. Se não aconteceu isso, não aconteceu a ressurreição, em vão a nossa fé. Então, às vezes, nossa religião é em vão. Se nós não cremos em Cristo, na ressurreição, nem no pecado, então, estamos perdendo tempo. Uma vida infrutífera. E às vezes nem sonhamos, nem planejamos mais nada, estamos vivendo assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu não quero lutar contra o pecado, porque, Gabriela, né, eu nasci assim, eu vivi assim, eu sou assim, não. Ele veio justamente para isso, para colocar um ponto final na sua vida que estava perdida. Ele veio para salvar cada um de nós e vivermos eternamente. O pecado pode ser o maior desafio para andarmos de fato em vitórias com o Senhor. Precisamos reconhecer que precisamos do Senhor, do seu perdão e da sua ajuda para enfrentarmos os nossos dilemas em nossa caminhada. Ele é a força que precisamos, a direção que precisamos. Abra o seu coração. Sem nos prepararmos, sem andarmos de fato com o Senhor, não haverá vitórias que queremos. Nós precisamos das vitórias, precisamos andar com Ele. Sabe qual é o segredo de Davi? Sabe qual é o segredo de Davi? Vamos à palavra de Deus aqui. Salmo 37, um texto muito conhecido também. Vou ler aqui alguns versos. Qual era o segredo de Davi? Salmo 37. Salmo de Davi. Vamos a Davi. O que Deus fala através de Davi aqui? Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera no seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar, e não o acharás, mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. É Esther, Davi falando, uma oração linda, maravilhosa. Mas o que mais me chama a atenção aqui no verso 4, fala assim, ó, deleita-te no Senhor, se alegre na presença dEle, tenha prazer em servi-lo, tenha gosto em fazer o que a vontade dEle quer. E ele termina no versículo 5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Confia e entrega, e o mais Ele fará. A prosperidade que eu e você quer vem dele. Eu entrego tudo, a minha vida, as minhas ações, os meus planos e projetos, eu esforço, e o mais Ele fará. Como Davi, vamos olhar para o que o Senhor já tem feito na nossa vida e continuar crendo que continuará fazendo nossa vida.
continuar fazendo em nossa família, continuar fazendo em nossa igreja. E para fechar, volto a alguns versos aqui, 1 Samuel 16, apenas o verso 13, para terminarmos a nossa fala. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu em meio aos seus irmãos, aos seus 7 irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. A história é lindíssima. O Senhor escolheu Davi, como hoje escolhe a mim e a você, para essa nova jornada, para esse caminhar. E Ele nos unge com sua graça, com sua palavra. Nos unge para cumprirmos a nossa vida. Vivemos com fé e atitudes, com atitudes de fé. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça nessa nossa caminhada.